Isso aqui é a máquina mais complexa que eu já vi. Não tem nenhum computador. Não tem nenhuma teoria do Einstein. Não tem nada mais complexo que essa geleia de água. 90% desse negócio aqui é água. E interessante que água é o solvente universal, o condutor mais absurdo que existe. E você imagina, isso aqui é protegido por 7 camadas, é seu cérebro. Era bom que você tivesse aprendido a mexer com o cérebro em casa, na igreja, na empresa, na internet, na rede social. Se você aprender a mexer com isso aqui, você domina tudo. Adoro ouvir uma pessoa falar assim, eu estou afim de vender, eu tenho que aprender a vender. Quem tem que aprender é isso aqui, ó. Eu gostaria de fazer tudo que você tem que fazer é o cérebro que tem que aceitar. Então, por exemplo, essa máquina aqui, ó, a inteligência emocional, nada mais é do que você configurar seu cérebro do jeito que você quer viver. Então, eu vou falar de um jeito talvez que você não tenha ouvido. A inteligência emocional é configurar o cérebro da forma que você gostaria de viver. E a gente não configura o cérebro para suportar o que a gente passa. A gente configura o cérebro para chegar no nível que a gente quer viver. Então, muita gente não suporta uma crítica. Por quê? Porque ela quer que o cérebro dela aceite aquilo naquele nível. Para sair daquilo ali, você tem que subir de nível. Se você sobe a frequência, levando o seu cérebro para o lugar que você quer ir, aquilo que alguém está fazendo na frequência de baixo não faz mais sentido. Então, não adianta, na teoria, você achar que vai resolver alguma coisa na sua cabeça, porque você não vai. A máquina mais poderosa que existe é o cérebro. Em quem não prejudicou nenhum neurônio, que é muito difícil, tem 86 bilhões de neurônios para funcionar. Como é que funciona o cérebro? O cérebro ele tem vários pedaços. Tem vários componentes, igual um motor de carro. E esses pedaços do cérebro, eles só vão ativar se alguma ilha neural sua ativar. Tem gente que não sabe disso, mas tem ilha na sua cabeça que é a ilha da riqueza. Tem gente aqui que nunca visitou e nem sabe se existe esse negócio. Tem ilhas aqui de comunicação, tem ilhas aqui de sensibilidade, tem ilhas aqui que desperta o interesse de outras pessoas, chamado de ilhas de atração. Depois que eu comecei a entender o cérebro, eu posso assegurar algo para vocês. Eu comecei a entender a mim mesmo, em primeiro lugar, depois fui entender os outros. Então, o cérebro superpotente, que dá conta de inventar aviões, construir prédios de 1 quilômetro de altura e fazer máquinas de teletransporte. Aí você fala, não tem. Eles já conseguiram avançar no tempo pelo menos meio milissegundo. Isso aí já é impressionante. Tem máquinas que fazem foguetes, que fazem satélites. Tudo isso aqui que fez. Ó. A capacidade dessa máquina de entender a natureza vai fazer toda a diferença. Por que a gente não aprendeu a mexer com isso aqui tão rápido? Eu lembro que quando eu aprendi inteligência emocional em 2005, ninguém falava disso. Absolutamente ninguém. Em lugar nenhum. A inteligência emocional não é ser uma pessoa que não grita, não é não ser uma pessoa que não briga, não é nada disso. A inteligência emocional é não ser refém dos seus sentimentos. A inteligência emocional é você olhar para si mesmo e se você quiser gritar, você vai gritar porque você quer. Infelizes são aqueles que não conseguem controlar o impulso. Vontade de matar uma pessoa, todo mundo que já teve. É só um motorista de ônibus te deixar no ponto. Se você estiver atrasado, você já teve uma vontade de homicida já. Vou matar esse cara. Seu melhor amigo pegou o dinheiro, é um vagabundo, gastou o dinheiro, você fica com qual sentimento? Isso tudo é problema de inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional de fato? É a capacidade de configurar o cérebro para o próximo nível. Então, tudo aquilo que você deu conta de suportar e venceu com desapego e progresso, seu cérebro amadurece e aquilo ele não cai mais. Triste é aquela pessoa que vive caindo no mesmo sentimento e parando com a mesma emoção. Então, vamos lá. Se você está passando um momento difícil, o que você tem que fazer com o seu cérebro? Não é fingir que não aconteceu. Fingir não é a solução. A primeira é criar consciência. Eu acho que você vai criar uma consciência absurda assistindo esse encontro aqui hoje. Depois da consciência, vem primeiro o desapego. Você vai desapegar, que é achar que você está em débito ou em crédito com algo, você vai desconecta daquilo. Terceiro, você ressignifica, dando uma nova experiência. E depois você vem com a repetição progressiva, o seu cérebro vai aceitar. O seu cérebro aceita tudo.
ele tem um regulador chamado alta eficácia no córtex, que é dorso lateral, que fala o seguinte, que se você bater um resultado, o seu cérebro se regula. Então, se você não aprendeu a andar, se eu chamar você para correr, seu cérebro vai falar que não existe essa possibilidade. E para ele não existe. Por quê? Porque esse cérebro, mesmo sendo criado para correr, ele não consegue tangibilizar algo que você não sabe nem andar, então para correr precisa de andar. Aí se eu falar para você de salto, não, mas eu não sei andar, o que o cérebro vai falar? Não tem como. O mesmo cérebro é o cérebro que se eu falar assim, ó, você vai ter 10 milhões de reais esse ano. E o seu cérebro faz conta e fala, mas não sabe fazer 100 mil, como é que vai chegar em 10 milhões? É o mesmo cérebro. Então o que o cérebro precisa? O cérebro precisa de sistemas. O que são momentos difíceis? Aqueles que nós não dominamos. Então não fica apavorado com situação difícil. Toda situação difícil é aquela que você não domina. Então já está tudo bem, ué. Não gosta de algo. Por que não gosta? Não, a pessoa fala, eu não gosto de tal coisa. Seu cérebro está dando um recado. Você não domina isso. Para de falar que não gosta, é porque você não domina. Tem muita gente que não entende a resposta que o próprio cérebro dá. Então, quando o cérebro estiver falando que não gosta de algo, ele está mandando um recado. Eu não domino. Não tem nada demais. O cérebro, por exemplo, só por não confiar em você, quando você fala que vai tomar uma decisão, e a decisão financeira às vezes é muito difícil para você, seu cérebro, conhecendo você, que começa tudo com fogo de palha, para no meio do caminho, não se paga, não tem recompensa em nada. Você não transborda, você não é esforçado, você desiste fácil. O que o cérebro fala? Você está doido, mas como é que nós vamos fazer um negócio desse se você não dá conta de sair do lugar, ué? Porque no final das contas, tem uma coisa maravilhosa na fala do Gustavo Lima. Eu não quero saber quanto, eu quero saber em quantas prestações. Para assumir essa frase, tem que estar vivo, tem que estar progredindo, tem que acordar amanhã com muita vontade de viver e pagar a próxima prestação, sim ou não? Então, deixa eu te explicar. É seu cérebro que te ferra. E o cérebro ele não se regula sozinho. Ele regula com a alma que tem que estar puxando, tem que estar na frente, tem que estar em cima e na frente, colocando energia para o próximo nível. Se não tiver uma alma pujante, uma alma que governa, o cérebro não vai mudar. O cérebro não vai aceitar. Hoje, eu estava passeando de moto com a Carol, e aí eu saí no interior aqui, olhando os lugares, aí eu vejo uma placa, fico curioso, vou virando e vou entrando. Aí fui numa cidade, entrei numa quebrada maluca. Aí a Carol, nossa, será que esse país vai mudar algum dia? Aí eu falei, já mudou. A mentalidade de um povo vai levar umas 3 gerações para mudar no final das contas, mas já mudou. Aí fui explicar, falei, ó, lá na Bolívia, as pessoas têm lá em La Paz, as pessoas não rebocam casa assim também. As pessoas, quando você está num ambiente onde ninguém acha que rebocar a casa é relevante, é ambiente. Então, aí você fala, não, é porque o cara não tem dinheiro. Tem, porque lá na quebrada ele fica num bar toda semana. Ele tem dinheiro para rebocar a casa. Mas a mentalidade, ela prolifera no ambiente. Então, se tivesse uma doença mortal por não rebocar a casa com algum tipo de filtração, todo mundo ia rebocar a casa. Mas por que não reboca? Porque é o seguinte, uma mentalidade num ambiente, ela é multiplicável. E o cérebro, sem fazer aula, ele copia o comportamento do outro. Engraçado, eu fui levar as crianças da escola, nós, os pais, levamos as crianças da nossa escola para um orfanato. A Bela entrou na quebrada e ela falou, olha as casas bonitinhas. Essas casas são lindas, papai. Eu falei, você gostou, filha? É iguais as da África, elas são muito bonitas. Imagina o jeitinho dela falando. O que você tem que entender é que quando um ambiente determina que algo não tem que ser feito, todos os cérebros naquele lugar, eles começam a reconfigurar. E quem chega tentando fazer diferente é engraçado, a crítica come solta. Ah, agora todo mundo vai achar que você é rico que está fazendo isso aí. Mão de obra não falta e dinheiro também não. Apesar de ter pouco, existem uns vícios que as pessoas priorizam e dá para saber que, pelo menos em 2, 3 anos, daria para pintar uma parede, sim ou não? Com tranquilidade. Sim ou não? Eu já morei na periferia, eu sei o que eu estou falando. Então, o ambiente ele determina isso. Qual que é o problema do nosso cérebro? Se a gente ficar em volta de gente rica ouvindo o tempo inteiro, vai acontecer 2 problemas. 1, ou eu vou querer esse negócio. 2, ou eu vou repudiar esse negócio e vou pegar birra desse povo. Então, para crescer emocionalmente, você precisa de novos desafios. Você precisa de viver novos problemas. Que aí você vive o problema de cima, o de baixo não é mais problema.
é passado. As pessoas querem ficar fortes emocionalmente, é só para ganhar do outro, não é para ficar maior, não é para crescer, não é para servir mais. Esse é um método mesquinho do cérebro, é por isso que não sai do lugar. Uma das coisas muito fortes para ficar forte emocionalmente é nunca desperdiçar energia. Nunca. Pega energia, toda energia é boa. Fala assim comigo, toda energia é boa. Voltando com as babás e os funcionários que vão com a gente para os Estados Unidos, que a gente todo ano passa alguns meses lá de férias, elas todas relatam a mesma coisa. É gente que mora na quebrada aqui também, fica lá num dos melhores condomínios do mundo, e a pessoa volta e fala, mano, por que aqui tudo é feio? Por que aqui tem lixo em todo lugar? Mentalidade. Você vai no Japão, é assustador. O Japão não tem lixeira na rua e não tem lixo na rua. Aí você fala, então eles não fazem lixo. E se colocar lixo no dia errado, paga multa. Isso aí nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos tem uma encheção de saco com lixo também, que eu nunca vi. Uma das coisas que eu mais levei a advertência até hoje foi o negócio do lixo. Cada dia é um jeito. Aí eu vou lá e falo, do jeito que está escrito, ainda está errado. Eu falo, mano, sou um jacu. Aí eu parei o caminhão, amigo, que você não leva? Não, seu lixo está certinho, só o isopor que está errado, tem que tirar o isopor. Eu lá na porta, lá, arrancando isopor. Aí outro dia só o papelão, aí tinha isopor de novo, aí ele ficou bravo. Aí falou, pai, aqui não pega isopor. Tem o dia certo de fazer aquilo. Mas sabe o que é impressionante? Por que no Japão não tem lixeira na rua e a rua é limpa? Agora a coisa assustadora. Por que aqui tem lixeira na rua e tem lixo no chão? É ambiente, cara. Ou seja, o cérebro ele é moldado por isso. Qual o maior esforço você tem que fazer para o seu cérebro ficar mais forte? Ir para o caos. Eu estava correndo na NASCAR esse final de semana, eu estava meio abalado ali para correr com tanto campeão, né? Campeão de Stock Car, vice-campeão de Fórmula 1, campeão de tanta divisão. Aí eu falei, cara, como é que eu vou correr com esses caras? E aí treinando, aí foi para a corrida. Nossa, mas eu fiquei numa paz. Na corrida eu larguei em 21, soltei 6 posições, fui para o 15º, e depois no oeste do Senna meu carro apaga e não liga de novo. Estava com problema no motor. Só que só de entrar no caos e ver aquela bateção de carro, aquele negócio me deixa numa paz, que eu gosto do caos. Aí entrando assim, a frena 200 km por hora no oeste, e aqueles carros, aquilo é música, é Mozart nos meus ouvidos. E eu fico em paz, e aí começa a bater um carro no outro. Eu falo, esse cara está rodando para cá, deixa eu ir por aqui. E eu fico tão calmo no caos, chega a ser um absurdo. Sabe por quê? Eu treinei para isso. Mas meu cérebro nunca treinou em correr num campeonato onde só tem campeão. Eu já corri diversos anos, né? Não para valer, né? Mas como um desfrute, para network e tal. Mas correr com os campeões, eu fiquei olhando para cada um assim, eu falei, mano, o que eu estou fazendo aqui? Aí na hora de correr foi bom demais, porque eu soltei essa nhaca e engraçado é que aquela coisa dos campeões, eu falei, cara, eu sou um vencedor, eu não sou campeão, então eu tenho que ter a mentalidade desses caras, então vamos reconfigurar o cérebro. Mas quando eu vi a bateção e carro voando para um lado e para o outro, eu falei, eu estou em casa. Isso aqui eu entendo, vamos, passa por aqui, passa por aqui. O que eu quero que você entenda é que se seu cérebro for o escravo da sua alma, ele vai ser uma máquina poderosa de prosperidade. Se seu cérebro estiver no governo da sua vida, você está perdido. 100%. Não vai controlar a comida, não vai controlar nenhum pensamento, não vai controlar nenhum hábito ruim, não vai controlar absolutamente nada. Quando você pega e fala momentos difíceis, os momentos difíceis têm a ver com o seu grau de maturidade emocional. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala não, tem gente que fala com muita dor, assim, sentindo dor, falando não para o outro. Eu sinto prazer em falar não. É tipo, tem cota diária. E eu tenho que ficar falando não para bater as cotas. Às vezes eu quero até falar assim, mas falo, rapaz, falta 5 até 7 ainda. Essa hora aqui ainda não deu cota ainda. Eu tenho que falar não para todo mundo. Amanhã eu vejo isso aí. Agora é não. Está esperando para pegar um sim? Dificilmente eu durmo com a cota completa. Mas, rapaz, você tem que ter prazer do confronto. Tem gente aqui que tem vergonha de falar o que deveria falar. Vamos pegar gente que já morreu por causa disso. A pessoa estava num carro,
Alguém ficou dando cavalo de pau, fazendo graça, você queria descer, mas tem tanta vergonha de confrontar, de cuidar da sua vida, de mandar, para esse carro que eu vou descer agora. E agora está lá no cemitério. Porque a pessoa não deu conta de falar um não. Um momento difícil, de verdade, é a sua falta de maturidade. Aconteceu um episódio muito massa. O Wander estava comigo, andando de moto, ele, a esposa, eu, a Carol. Aí passou um cara muito massa, no meio da quebrada, andando de uma roda, meio que para impressionar as mulheres, né? Porque, para mim, eu não vejo nada de impressionante daquilo. E ele passando fino dos carros e olhando para mim e balançando a moto. E pá, pá, pá. Aí eu olhei para cá, Carol, ele está te impressionando? Aí ela... Porque eu acho que ele está querendo tomar você aqui de mim, só pode. E aí, ele tomando aqueles finos, passando perto de poste, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Mas a gente riu tanto. Por quê? Porque o cérebro dele só tem uma coisa. Usar a principal habilidade que ele tem, que ele acha impressionante, isso faz ele sentir o Superman. Ele não calcula os riscos e nem quanto isso custa para o nosso bolso do SUS, porque o que tem de gente quebrada lá todo dia, infringindo o artigo do CTB, o 9.503, acho que é isso. 90, o Código de Trânsito Brasileiro de 97. Acho que é o artigo 244 que ele está infringindo lá, né? Direção perigosa. E o cara está lá fazendo aquilo na cabeça dele, faz ele sentir o Superman, porque é a principal habilidade que o cara tem. Que é impressionante, o cara tocar de uma roda no meio da rua como se nada tivesse acontecendo. E ele fazendo aquilo, eu perguntei, e aí, Carol? A Carol, eu estou com muita pena dele, eu fiquei esperando a hora dele bater num poste. Se ele soubesse que ele estava gerando aquele tipo de sentimento, você acha que ele ia fazer aquilo para nós? Eu que já fui pobre, eu olhei para aquela cena e pensei, eu pensando a mesma coisa, eu ia passar daquele jeito também. E eu olhando para aquelas motos que a gente estava andando, umas BMW da casa bem cara, olhar e falar, esses playboy não sabem fazer isso aqui, vou te mostrar como é que é a vida. E tal. E aí, como eu já vivi esse cenário cerebral aí, mental, eu imagino que ele chegou num lugar lá na quebrada dele contando, nossa, eu humilhei os caras que estavam nas BMW e tal. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Assim como as crenças, eu quero que você entenda isso. Vocês riram com essa história, mas essa história é de vocês. É só trocar as motos. Não, eu não vou subir em palco, eu não vou abrir empresa, eu não vou expandir para os Estados Unidos. É tudo história que você conta para sua cabeça. É onda, entende? É frequência. Eu ri muito, mas eu ri muito. E eu estava assim, com compaixão, porque eu achei que ele ia bater mesmo, porque estava endemoniado. Ele passava de fino, erguendo assim, fazendo aquelas loucuras. Eu acho que eu vou juntar com o desafio. O Cunha, que é um dos melhores caras de manobra com carro, ele me desafiou se eu dou conta de andar de 2 rodas com carro, né? Carlos Cunha. Aí ele me desafiou, doideira. Vou fazer rapidinho. Presta atenção. O que são esses momentos difíceis, então? Um momento difícil é aquilo que você não domina. Quem nunca ficou sem dinheiro não sabe o que é a tristeza de ficar sem um dinheiro. Tem gente que já ficou sem um dinheiro. Quem nunca quebrou também não sabe o que é a dificuldade de você chegar no outro dia e não ter o que fazer mais com a empresa e nem com as pessoas que estão lá, nem com os fornecedores e os compromissos. Quem já passou por isso não é um momento difícil. Quem já foi traído, quem já foi abandonado, quem já foi ignorado, quem já foi humilhado. O problema é que se você não usar a energia disso, você não cresce e não fica mais forte. E sempre vai ter momentos difíceis de novo. Então, o mercado, a gente vive em crise. Pode ser considerado um momento difícil. Mas a gente tem tanta crise que você não tinha que assustar com crise mais. Você já tinha que ter a postura para sair dessa crise. Você já tinha que ter a postura emocional para falar, cara, agora vamos ter que fazer mais. Agora eu vou ter que me conectar mais. Agora eu vou ter que reajustar a máquina. Então, como é que faz para eu usar essa inteligência? Essa inteligência emocional é a inteligência da alma. Eu vou contar um remédio que vocês não vão acreditar, mas é um remédio poderoso. Uma das coisas que mais faz sua alma crescer e ter paz é o desfrute. Foi para isso que você foi criado. Quanto mais você dedicar no desfrute, mais forte emocionalmente você fica. Mas só me dá mais remédio para a alma, dor. Quanto mais você governar com a sua alma, mais forte você fica. Te dou outro remédio almático, que é da alma isso.
Quanto mais você transbordar, mais saudável você fica. Ah, eu não preciso. Não é que você não precisa. Deus desenhou o universo desse jeito. Pra você ter uma noção do que é transbordo, Saturno é um planeta. É Saturno que tem aquele disco em volta. Saturno transborda na vida nossa, sem a gente pagar nada para ele. Saturno é um planeta que não para de aumentar de tamanho. Ele vai aumentando de tamanho, porque tudo que vem em rota de colisão contra a Terra, Saturno puxa. Eu adoro as teorias de, não, tudo foi criado por acaso. Rapaz, tem um planeta que é o aspirador de pó da Via Láctea. Deus criou o aspirador de pó da Via Láctea, colocou ele lá para ele transbordar na sua vida. Ou seja, ele está servindo nessa galáxia ao povo da Terra. O transbordo é tão forte que a fissão nuclear de gás hélio num lugar chamado Sol sustenta a vida na Terra a 50 milhões de quilômetros de distância. Ou superior. Você imagina, a gente tem o Sol transbordando na nossa vida, a Lua transbordando na nossa vida, Saturno transbordando na nossa vida, a gente tem... Toda a criação foi desenhada nisso. Aí chega você, que é o ápice da criação, fala para dar uma curada na sua alma, fala assim, eu sou o ápice da criação. Não é possível. O solzinho, que é mega potente, não é o ápice. A Lua não é, o Saturno não é, o planeta Terra não é. Porque nada disso é imagem e semelhança do Criador. Então, você é imagem e semelhança do Criador, você é o ápice, vem por último. Inclusive, eu acho que nenhum homem que se preze acha ruim o que eu vou falar. Mas as mulheres são mais importantes que os homens. Aí você fala, por que você está falando isso contra nós? Foi Deus que quis, Ele criou ela por último. E tudo que Ele foi colocando em ordem, as primeiras que foram feitas, é para servir as outras. E quando Ele faz o homem serve a mulher. Glória a Deus, né, irmão? Deu um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Engraçado. Quando Deus cria tudo isso, Ele fala, agora a gente vai para o nosso relacionamento, que é o mais importante. O relacionamento chama desfrute. Quando está escrito na Bíblia, em hebraico, descanso, descanso é desfrute. Então, continuando. Como é que faz para esse cérebro ficar mais forte? Se expor à crise, a desafio, a novas experiências. Por exemplo, mesmo eu sendo destemido, ousado, fui pilotar na NASCAR um carro de corrida de verdade, mesmo sendo piloto já desde 2019, aconteceu algo comigo. Eu fiquei apreensivo. Eu também tenho um cérebro, sou humano. E aí essa questão de ser apreensivo não é sobre ganhar a corrida, não é sobre ser o melhor na corrida. E no rádio, um coach estava no rádio falando, Marçal, eu já te vi pilotar, você tem essa pista de Interlagos na mão. E eu ria dentro do carro e pensava, mas eu nunca pilotei com esse tipo de piloto. Eu sempre pilotei com os açougueiros, com os outros caras, com esses aqui não. Com o Zonta nunca pilotei, com o Thiago Camilo nunca pilotei, com o Cacá Bueno nunca pilotei, com o Rubens Barrichello nunca pilotei no campeonato. Então, relaxa, deixa eu conhecer o carro. Aí eu entrava assim, dando o pé, rodava. Aí voltava para a pista e falava, vai ficar tranquilo, eu vou aceitar isso aqui na minha cabeça. Todo começo é chato. Todo começo é chato, mas uma coisa terrível é nunca começar. Cara, começa. Seu cérebro, se eu fosse olhar para cada um e ouvir um pouquinho, uns 2 minutos das suas desculpas e das historinhas que você conta, eu ia falar para você tem 5 anos de idade, você tem 7, você tem 11, você tem 14. No RG, 48, 51, 70. Não é o tanto de Natal que faz a sua idade, é a maturidade, são as escolhas. São as escolhas e decisões. Anota as coisas mais importantes para aumentar a potência do seu cérebro. Escolha e decisão. São essas duas coisas que fazem o cérebro de uma pessoa ficar mais forte. Por exemplo, você às vezes não se curou de traumas lá da sua casa, né, da onde você veio. A maior parte de todo o comportamento que a gente tem com as pessoas é fruto daquilo que nós recebemos dentro de casa. Não adianta falar. Um pai presente, mas que não deu atenção, é igual um pai ausente. Um pai que é ditador, centralizador, vai fazer a criança ficar perdida. Por que é muito bom no casamento ter o pai e a mãe presente? Porque a mãe é um consolo e o pai é um esculacho.
E tem que ter esse balanceamento dos dois. Para quê? Para configurar o cérebro, para ficar forte. Se tiver proteção demais, fica uma pessoa frágil. Mas se tiver força demais, só o lado do homem, você vai ver uma pessoa completamente bloqueada também. Então tem que ter o balanceamento. Lá em casa, a Carol não quer que os meninos não quer que eles façam quase nada que eles querem. E eu falo, eles precisam quebrar a cara, mano. Eles precisam de estar nesse rolê aí para entender que... Não, mas a gente pode evitar. Não, tem coisa que não é bom você evitar. Tem coisa que é bom você fazer a pessoa decidir o mais rápido possível para ela amadurecer desde pequeno. Vamos lá. Tem como eu não importar com o que as pessoas dizem ao meu respeito? Sim ou não? Quem não acredita que isso existe? Pode levantar a mão, de boa. Quem acredita? Tem gente que não vai levantar porque fala, só eu que vou levantar sozinho e o Marçal vai vir para cima de mim. Quem pensou isso, de verdade? Fala lá. Você acredita de verdade, assim, ó, sem pressão aqui, você acredita de verdade que não tem como ter uma vida sem importar com o que os outros falam? Que não tem como ou que tem? Que não tem como. Como que é possível isso? Quando você fala isso, meu coração sentiu compaixão por você. Porque você não consegue enxergar depois da curva. Por que você acredita nisso? Você acredita nisso porque você é uma pessoa apegada, você é uma pessoa perfeccionista, você é centralizadora e você puxa toda a energia para você. Você não acredita nisso porque você nunca ligou o foda-se. Se ligar o foda-se, você vai começar a acreditar no que eu estou falando. Se você for desapegada, você começa a soltar mais rápido o peso. E aí, quando você começa a deixar de ser perfeccionista, que é começar a fazer e corrigir as coisas, ao invés de ficar esperando um cenário ideal, você vai lembrar, mas o que eu tenho a ver com crítica dos outros? Você que importa com crítica das pessoas, você é apegada a elas. Olha o que eu estou te falando. Se você preocupa com a crítica que a pessoa faz ao seu respeito, é porque você é apegado à pessoa. Então, se a pessoa está fazendo crítica e está doendo em você, é um apego emocional que você tem com a pessoa e não com a crítica dela. Só desapega, está tudo bem. É a forma que você me vê? É. Então, peraí, é a forma que você me vê, não que eu sou. Então, é só lembrar que na sentença a pessoa está falando é dela. Várias vezes as pessoas tentam falar alguma coisa sobre mim, eu fico tão em paz, porque eu sei quem eu sou. Só que se você não tiver a sua identidade ativada, você sempre vai acreditar no que terceiros falam a seu respeito. Sua identidade é plena e ativada? É. Eu duvido que você importa. Aí, claro que tem um treinamento. Todo mundo aqui, fora algum problema de hardware corporal, todo mundo aqui dá conta de andar. Quem não dá, usa uma cadeira de roda. Mas, a princípio, na formação do corpo, todos estão habilitados para andar, a não ser algumas exceções. Só que se não aprender a andar, ou não estiver no ambiente que alguém está andando, dificilmente o bebê vai andar. Não sei se sabe disso. Porque o bebê ele sente muito pressionado de andar, porque a mãe quer que ele anda. E se a vizinha, a Judite, a Edith, do apartamento de frente, o filho dela andar antes do dela, acabou. Aí põe um pano de prato, já viu ou não? Tá com o pano de prato, você vai andar, o filho da vizinha andou, você tem que andar. Agora solta um ser humano no ambiente que ninguém está andando, ele não vai andar. Solta um ser humano no ambiente onde ninguém está falando, ele não vai falar. Resumindo, o ambiente é uma das coisas que mais treina o cérebro. Então, vamos lá. Uma listinha de coisas para você aumentar a sua inteligência. A inteligência cognitiva, o que aumenta ela são as decisões. Você tomar a decisão de aumentar a sua capacidade de criação de problema e de gestão de solução, isso vai fazer com que o seu cérebro fique mais inteligente cognitivamente. Se você aprender a ler, você vai ficar mais inteligente cognitivamente. Se você aprende a desapegar, essa inteligência ela é emocional. Ela não é cognitiva. Eu explico por quê. Porque o cognitivo faz cálculo, o que custou aquilo, e ele fala, não desapega não, porque custou R$5.000 esse negócio. Então, cognitivamente, o cérebro ele não quer abrir mão de alguma coisa. Por quê? Por exemplo, eu te empresto um dinheiro, te empresto 10 mil. Você não vai pagar. Meu cérebro fala, você vai cobrar, ela vai pagar. E só de eu ficar lembrando 10 mil vezes do dinheiro, isso é o mais caro do que eu te perdoar, sim ou não? Sim. O que é o problema do cognitivo? O cognitivo usa o passado como história. Qual que é o problema da inteligência emocional? Escuta essa, ela usa o futuro como argumento. Então, vamos lá. Nós fizemos um negócio e eu roubei você no negócio. O
que é o normal do cognitivo quando uma pessoa de confiança rouba a outra? Eu preciso matar aquilo que está me matando. No fundo, o cognitivo é tão burro que ele não calcula o futuro, ele só calcula o passado. Porque se ele soubesse calcular o futuro, ele ia falar, compensa ficar 20 anos na cadeia? Então, na inteligência emocional, ao invés de usar a cognitiva para tomar esse tipo de decisão, o que eu tenho que fazer na inteligência emocional? Essa pessoa que é desleal, essa pessoa que é desonrosa, essa pessoa precisa seguir o caminho dela, deixa ela embora. E você só liberta essa pessoa. Mas a minha cabeça está até doendo, eu tenho que fazer alguma maldade com a pessoa. Eu lembro um dia que eu estava num supermercado, um senhor deixou um carrinho rolar e o carro bateu no meu carro. Amassou o meu carro no estacionamento. Olhei para ele e falei, está tudo bem, o senhor está bem? Tá, você vai pagar. Ele olhou para mim sem pedir desculpa. Não vou pagar, não. Falei, então o carrinho vai pagar, né? O carrinho de compra vai pagar? Quem que vai pagar? Eu não vou pagar, não tem dinheiro. Aí eu pensei, vou fazer uma maldade com esse velho? Já que ele não vai pedir desculpa, está pondo culpa no carrinho, o carrinho não responde as perguntas. Eu vou para cima dele, mano. Aí meu cérebro calculando, só sobre o passado, não só sobre o futuro. Aí eu cheguei numa conclusão, eu vou tomar a chave do carro dele e vou tacar no bueiro só para dar um trabalho para ele. Eu queria resolver de alguma forma a raiva que eu estava dele. Você é assim também, sim ou não? Você também tem cérebro. O problema é que o cérebro não calcula nem 1 milímetro, nem 1 centímetro, nem 1 minuto para frente. O cérebro só calcula para trás. O dia que eu descobri isso, meu Deus, foi uma paz. Eu olhei e falei, eu desapego, porque eu não vou parar de prosperar, eu vou consertar esse carro e esse homem vai continuar sendo mesquinho a vida inteira, caso ele não mude, eu vou embora daqui agora. E fui embora. Engraçado que eu morava numa periferia em Goiânia, e aí sempre via ele nesse mesmo supermercado. E ele tinha que sempre correr de mim, porque ele não deu conta de pedir desculpa. Ele me via e corria. E eu ria daquilo, eu já tinha desconectado. O perdão, todo mundo repete assim comigo, o perdão não é cognitivo. Que é com base na história, não vai ter lógica. Então, se eu olhar para o que a pessoa fez comigo, nunca o perdão vai ter lógica. Só que a lógica do perdão não é com o que a pessoa fez comigo, é com aquilo que eu quero viver. Aí eu tenho que usar minha inteligência emocional, que é a almática. Aí eu quero estar longe desse tipo de gente. Então, estando longe desse tipo de gente, eu consigo liberar o perdão. Nem é por você, é por mim. Quantas pessoas mataram a outra por causa de dívida? Era tão fácil desconectar de você e ficar de boa no futuro aqui, sem você e sem esse dinheiro, que não faz sentido eu ficar preso a isso. Marcelo, mas eu não aguento olhar no Instagram, a pessoa está lá bem bom, viajando com o meu dinheiro. Eu adoro essa frase. Tem quanto tempo você emprestou o dinheiro? 3 anos. Você acha que ele está viajando até hoje com esse dinheiro? Era quanto? Uns 100 milhões? O que é isso? Você é tão doido. Olha o que é ser cognitivamente ativo nas tomadas de decisão. Por 3 anos, tudo que a pessoa fez, você emprestou 1.000 conto. Mas 3 anos, ele deve ter gastado uns 300 mil em tudo, você viu no feed dele. Você acha que tudo em 3 anos era usado com seu dinheiro. Por quê? Porque o cérebro só calcula para o passado. Você olha para frente, não é muito melhor você liberar perdão e falar assim, eu fui um idiota e não vou ser idiota nunca mais. Eu fui idiota e nunca mais vou ser um idiota na minha vida. Eu não empresto dinheiro. Eu, Pablo, não empresto dinheiro para ninguém. 0. Nem parente, nem sócio, nem amigo, nem ninguém. Ou eu dou, ou então eu ensino como é que faz. Alguém olhar, tem que enfim achar alguém para me dar o dinheiro. Aí nós temos que subir o patamar. Cognitivamente, você não me convence a te dar dinheiro nenhum. Esquece, meu cérebro não tem autorização para liberar dinheiro. Eu acho que vocês não entenderam o que eu estou falando. É por isso que eu não empresto. Porque você conta uma história triste para mim, eu fico assim tão alegre. Eu falo, nossa, você vai sair dessa. Você pode me ajudar? Posso. Abraço na hora, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tira essa pessoa disso, porque ela sozinha não dá conta e nem meu dinheiro dá conta de tirá-la daí. O problema nunca foi o dinheiro, o problema é ela. A oração é boa. Você vai ficar com raiva de mim, mas é verdade. Como é que faz então para você dar dinheiro? Só se for algo emocional da alma mesmo, que toca meu coração. Se eu sentir no coração, foda-se o valor. Eu faço. Agora, a sua melhor história não vai conseguir nada. Deixa eu explicar para vocês. Não sou movido pelo cognitivo.
Não é o cognitivo que faz eu tomar essas decisões da minha vida. A inteligência emocional é a inteligência suprema em relação ao cognitivo. Eu vou repetir. Cérebro é passado, coração é futuro. Então, só de você entender essa guerra, nunca mais você vai ser um refém na vida. Nunca mais você vai ficar nessa de vou ter esse momento difícil. Quer ver? Tem gente que vocês odeiam confrontar, sim ou não? Não pode existir essas pessoas na sua cabeça. Essa é uma sala que tem que ter só sua foto. Não sei se você já viu as repartições públicas, quando um político é eleito, eles vão lá e colocam as fotinhas, né? A foto de quem? Do político. Nas grandes companhias, está lá a foto do presidente da companhia. No salão da sua alma, tem que ter a sua foto. Não pode ter ninguém lá que é acima de você que pode confrontar. Só que aí, algumas pessoas que estão me ouvindo agora, tem lá umas 30 pessoas que ela baixa a cabeça, baixa a cervical, porque acha que são pessoas mais poderosas e importantes que você. Quando você entende e amadurece e ativa a sua identidade e o seu propósito, não tem ninguém na Terra que é maior que você, a não ser Deus. Como é que eu explico isso para uns terráqueos que não sabem nem o que é alma nem o que é espírito? Se eu sou um espírito, se eu recepciono o maior de todos os espíritos, que é o Espírito Santo, se eu sou uma alma governante, e meu corpo é uma máquina, por que eu vou cair numa história de ter que ficar acatando o que os outros falam? Aí a pessoa fala, mas aí vai ter rebeldia. Não, é só você criar a sua própria cultura e o seu próprio governo. Não faz sentido você não entender isso. Esse discurso é perigoso para a humanidade, porque a humanidade ela foi treinada cognitivamente a obedecer aos outros. Quando Deus criou a Adão e Eva, não falou para Eva ser submissa a Adão, não. Não falou nada disso. E a submissão até hoje não é horizontal. Não é vertical, ela é horizontal. O homem na submissão morre primeiro, é diferente. Não é gestor do outro. Deus não criou o ser humano para a gente ficar cuidando uns dos outros. Deus não colocou alça de mochila nas pessoas. E a geração dos bebês reborn estão malucas. Sabe por que elas estão assim? Eu vou dar uma declaração, fica todo mundo insistindo. Fala alguma coisa do bebê reborn. Eu vou falar. Bebês reborn são bem-vindos nessa geração. Eu explico. Se as pessoas estão com tanto problema cognitivo, tanto problema emocional, tanto problema espiritual, e elas estão surtando com as redes sociais, com esse estilo de vida dessa última geração, eu repito, a última, elas não conseguem reproduzir como seres humanos. E eu tenho que te falar, tem gente que hoje, com o estilo de vida que tem, é melhor não reproduzir. Então, ter um bebê reborn é uma salvação para nós. Então, tem gente que está tão idiota e tão maluco e tão sinistrado, psiquicamente falando, que ter um bebê reborn é uma bênção para nós. Não vai reproduzir aquela loucura mais. Vai ficar só com ela e o bebê. Só que não pode ir no SUS por causa de 40 graus de febre. Só para não ferrar nós. Fica em casa com essas conversas. Vai ver se na próxima eleição não vai ter deputado para eleger as causas dos reborns. Você vai ver, ué. Esse surto é problema identitário, problema de propósito, é um problema cultural. Então, coloca isso na sua cabeça. A gente vai viver a pior fase da história da humanidade de surto psíquico. A maioria das pessoas, elas estão destruídas emocionalmente e fisiologicamente. O corpo não está funcionando mais. Você foi configurado, o seu cérebro, para viver sempre ocupado e sem prosperar. Seu cérebro foi desenhado para você não avançar. Existe uma Matrix. Sim, uma Matrix não é algo do diabo, que foi criado pelo diabo. Foi criado por gente que não conhece a Deus. Foi criado por gente que não entende de liberdade. Foi criado por gente que não aceita perder seus poderes. Uma sociedade capitalista, quando você tem esse cérebro configurado assim, eu desisti de ser capitalista por causa disso. Primeiro, eu era comunista por causa da escola. Né? É até uma vergonha para mim falar que eu já fui isso. Mas era a configuração da mente. Ter raiva de rico, chamar os Estados Unidos de imperialista, não sei o que, é coisa de vagabundo. É coisa de gente que aprendeu na escola pública. Eu sou fruto da escola pública, então eu posso asseverar para vocês que eu era comunista e gostava do Karl Marx, achava brilhante as ideias dele. Só que eu ficava olhando para o professor que me ensinava, chega babando de vontade de falar bem do cara, e eu olhava e falava, mano, você não prospera, cara, deve ser por isso.
Aí eu entendi, comecei a olhar para os capitalistas, eu acho pelo menos a vida do capitalista melhor que a do comunista, sim ou não? Sim. Bom, o cara consegue comprar as coisas, fazer o que quiser e tal. Eu olhei e eu falei, então vamos moldar o cérebro para o capitalismo. O capitalismo respeita você pelo que você tem, não pelo que você é. E foi aí que eu arrumei a treta da minha vida. Não tem só 2 sistemas, tem milhares de sistemas no mundo. Ser capitalista é legal, gerar riqueza, e toda geração de riqueza gera emprego, gera renda, gera tudo. Só tem um problema, na igreja, na política, em qualquer cultura, o capitalismo valoriza e desvaloriza pessoas pelas posses. Então, não faz sentido esse sistema. Mas cadê nosso sistema, então? Nosso sistema é da eternidade, chama governalismo, é um sistema de governo do céu na terra. O que significa isso? Todo mundo é imagem e semelhança do Criador. Se todo mundo se enxergar, a gente vai valorizar uns aos outros pelo que você é e não pelo que você tem. Se você entender isso, aquilo que você chama de momentos difíceis vão ser momentos engraçados. Porque o caos, por exemplo, apavora um monte de gente. Na minha vida, e muitas vezes, o caos faz eu ficar em paz. Por quê? Porque você já venceu isso que você chama de caos. Você já avançou, você transcendeu do seu corpo, do seu cognitivo para a sua alma, para a sua mente. Quem é focado na eternidade não fica apavorado com coisa dessa terra. É engraçado demais, a maioria de vocês são cristãos, mas morre de medo da morte. Não faz sentido nenhum. Isso mostra o tão cognitivo que você é. Porque se você for uma alma governante, desfrutante, transbordante, você olha para a morte, que jeito? A morte olha para você e fica oprimida. A morte é um espírito. Aí olha para o seu espírito é resplandecente. Seu espírito é um canhão de luz no trono de Deus. Totalmente guiado pelo maior dos espíritos. Você acha que o espírito da morte olha para você com vontade de te pegar? Olha preocupado. Marcelo, se morrer, Deus é soberano, a morte é uma promoção. Só que seu cérebro não vê de jeito. Seu cérebro vê, se eu morrer, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da sua vida? A sua vida não acaba nunca, nem no inferno ela acaba. Quando eu descobri isso também, eu fiquei tão satisfeito. Se o inferno fosse o fim da vida, ele talvez seria interessante para a maioria de vocês. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Se o inferno fosse o fim da criação, talvez seria um ótimo negócio para muita gente. Que era pegar uma opção e acabar com o que Deus criou. Tipo, eu sou maior que Deus, eu consigo acabar com aquilo que Ele cria. Ele criou um inferno que não tem fim. Eu achei isso massa demais. Eu vou repetir para ver se o seu cognitivo funciona. O inferno, se ele colocasse fim na criação de Deus, talvez seria um ótimo negócio para a maioria da humanidade. Porque aí você já aceita a sua fraqueza corporal, almática e espiritual. E afronta a Deus falando o seguinte, eu sou maior que você, porque eu coloco fim naquilo que você começou. Eu termino aquilo que você começou. Não foi assim que ele fez, não. O inferno é eterno. Então, você que não entende o jogo, você vai ser atormentado eternamente. A pessoa que fala, eu vou tirar minha vida. Meu filho, você só tirou o carro da corrida, mas o piloto vai ser atormentado para sempre. A alma é o piloto. Não tem essa vantagem. Você não consegue confrontar o Deus vivo. O justiçamento de Deus não tem falha. O que eu quero te mostrar com isso? Por que ter medo da morte se você estiver cumprindo aquilo que Ele te chamou? É a morte que tem preocupação com você. Por que ter medo do que os outros fazem contra você se o Senhor é com você? É isso que eu queria entender. Por que você não destrava isso rápido na sua cabeça? Marcelo, mas está ruim. O Lula é nosso presidente. Isso é ruim, mas Deus colocou um limite na vida de cada um. Não, e ainda bem. Imagina o Lula com 18 anos. Se fosse agora, com 18. Ele estava perdido. Ia ficar igual na Bíblia, aquele período do Antigo Testamento para o Novo. 400 anos de silêncio. Aí ele ia ficar escravo aqui para sempre. Está acabando essa era. O sistema é mental, gente. O sistema não é um negócio que tem uma galera que reúne e fala, nós queremos matar o povo, não. Se um povo levanta, não existe sistema. Quando o povo está dormindo, qualquer um pode falar o que quiser, o povo vai ter que acatar, mas um povo levanta. Sabe o que eu acredito? Eu sei que muita gente não bota fé, mas eu acredito muito mais no que eu estou fazendo, mudando a mente do povo, do que qualquer cargo político.
Por isso, minimamente, precisamos ter milhões de pessoas com essa cabeça. Se eu falar aqui agora, nós vamos de colocar eu falei esses dias na campanha aqui de São Paulo, vamos colocar o teleférico. Mas você está achando que é a Disney. Acabou de aprovar lá na Câmara para colocar o teleférico. E agora? E os jornalistas, o que você acha? Eu falo, eu estou feliz que o prefeito amadureceu, né? Antes era eu que era o mal Disney, agora ele vai ter que colocar o teleférico. A pessoa fala, não, mas a gente não precisa aqui de bondinho, não tem como andar na cidade. É questão de lógica. Eu ainda falei outras coisas, se quiser pode pegar. Eu estudei de forma aérea, não chamei engenheiro, não. Eu olhei para a cidade, contei quantas rodovias. De cima, olhei, ia dar para pôr um bolso. Eu escolhi até os terrenos. Falei, vou fazer 5 mil vagas aqui, 20 mil aqui, 50 mil vagas de carro. Todas as entradas da cidade, para o povo chegar, os teleféricos já chegar nos lugares e as pessoas acharem mais vantagem deixar o carro na entrada da rodovia e pegar o teleférico e chegar no lugar, do que ficar andando num trânsito que não anda. E aí, os estacionamentos virar centros de evento, que tem 100 mil eventos na cidade de São Paulo por ano, e isso ia aumentar para uns 150 mil eventos. Ou seja, o povo fica enchendo o saco. Tem uma lei no Brasil que autoriza no sinal vermelho virar para a direita. Esse povo é o povo mais atrasado que eu já vi. É tão simples arrumar isso. Tem cidade no Brasil que tem isso. Você vai lá, libera, aí a pessoa... Mas e como que vai fazer com as pessoas que não sabem? Treina as pessoas, põe lá no meio da rua e fala, se tiver vermelho, o carro vai virar, presta atenção. Só que a cabeça, a mentalidade do ambiente é um trem absurdo. A gente precisa meter um trem-bala lá do Rio Grande do Sul até lá na ponta, lá no Rio Grande do Norte. Aí a pessoa fala, nossa, mas trem-bala é caro. Eu sei que vai pagar com o seu imposto, moço. Já está pago, inclusive. Aí a cabeça do povo, não tem como. Tem. Sabe como que tem como? Mude a sua mente. Põe seu cérebro para trabalhar, põe sua alma para governar e põe seu espírito para iluminar o caminho. Pega essas 3 esferas e põe do jeito que eu te falei. Tá, como é que faz para ter mais inteligência emocional? Desapega a ferramenta mais poderosa que eu conheço. Ressignificação é uma das ferramentas mais poderosas que eu já vi. Anotei. Instalar drivers mentais. O que são drivers mentais? São respostas imediatas do cérebro. Se o cérebro ele tiver uma resposta imediata, ele fica mais potente. Quando eu descobri que não compensa decorar nada no cérebro, esse negócio foi um ganho absurdo para mim. Eu parei de decorar, não sei meu número de telefone, não sei placa de carro, de nada. Nada, nada, nada. Antigamente, se você perguntasse para mim assim, qual que é o código da cor dessa tinta aqui do auditório 5, que é esse auditório aqui, eu ia olhar e ia te falar, tal e marca, eu sabia de tudo. Hoje eu faço questão de não saber de nada. Aí você fala, mas você parece o Google falando. Só de experiência, não de decoração. Não paro para decorar mais nada. Nada, nada, nada. Às vezes vocês pensam que é sacanagem, eu fiquei sabendo da palestra, essa aqui agora, junto, você já estava sabendo antes. Aí você fala, mas como que você chega numa palestra? Você é um despreparado. Então vamos tirar um racha de palestra. Prepara lá um mês, sobe aqui no palco e vamos ver onde você vai. Não é isso, não. É porque você aprendeu o método. O método que você aprendeu, você precisa de comportar para os outros te aceitarem. Eu falo o que eu quiser. E se quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade. Você vai ver fruto de experiência, vai ver fruto de destrave, fruto de desafio. Eu não sou esculachado, não. É porque eu tenho uns drivers mentais bem configurados. É quase 20 anos fazendo isso. Aí você pega o microfone. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o outro fala, nossa, tudo você pergunta para ele, esse cara responde. Olha eu do lado de cá. Essas perguntas nunca mudam, é tudo igual. Você é impressionado que tem as respostas e eu assim, o que eu estou fazendo aqui que as perguntas não mudam? Sempre as mesmas. A pergunta revela a sua maturidade, ela revela a sua intenção. A pergunta é um negócio que fala mais sobre você do que sobre o mundo. Vocês querem ter mais inteligência emocional, sim ou não? Sim. Então, aonde começou a mudar a minha vida foi quando eu aprendi isso. 2005. Eu comecei a guinar nesse negócio, eu ia conversar com qualquer pessoa, ninguém sabia o que era inteligência emocional. E aí, na hora que esse negócio agregou no meu cérebro, eu falei, eu preciso ser mais resistente. Eu preciso ser desapegado naquilo que atrapalha o progresso. Eu preciso ser mais resistente naquilo que eu preciso fechar o ciclo. Eu anotaria desse jeito. Eu preciso ser desapegado com aquilo que atrapalha o progresso. Eu preciso ser resistente com aquilo que preciso de fechar ciclo. Então, eu tenho um ciclo para fechar uma onda de frequência no cérebro. Se eu não termino, eu não consigo aquilo. Como eu falei para você, o sistema de autorregulação do cérebro, ele só libera você para a próxima onda de frequência se você bater o resultado.
Por que eu vou com lucro ou com prejuízo? Porque eu não quero saber do dinheiro, eu quero saber do resultado. O resultado ele é maior. Fala todo mundo, o resultado é maior que o lucro. Fala de novo, o resultado é maior que o prejuízo. Então, por que eu empolgo com esse negócio de lucro e prejuízo? Eu preciso terminar aquela fase. Quando eu fecho aquele ciclo dá um sinal para o meu cérebro. Pode regular, chama potenciômetro. Pode aumentar o potenciômetro do cérebro, que você vai agora operar em outra frequência. Simples. O cérebro opera em outra frequência. Só que o próprio cérebro tem todas as ondas, mas não libera. Por quê? Porque você está apegado em 10 mil que você emprestou para o seu amigo. Você está com raiva do fulano que foi desleal com você nos negócios. Você está chateado com o Lula. Esse aí não tem o que fazer. É só ir preparando para daqui a alguns dias para a gente resolver isso aí. Nós vamos resolver. Vamos ou não vamos? Se eu não estiver por aqui, por algum motivo, não desiste, não. Põe firmeza que esse trem sai. Tá? Tem coisa que é o jejum, oração, rua, tem uns remédios. Cara, você tem um celular na mão, você dá conta de vencer. Não tem como não vencer. Se eu preciso de não ficar encantado com o lucro e nem ficar apavorado com o prejuízo, então eu preciso do resultado, é isso que vai fazer eu aumentar a pressão, eu preciso de saber aquilo que solto e aquilo que seguro. Resistência, para quem está anotando, é para fechar um ciclo. Desapego é para destravar o progresso. Não é se você pegar só essas duas linhas que eu te falei, esse negócio fica absurdo. Você quer destravar o progresso e algo está consumindo energia, desfaça. Desfaça, solta. Essa semana eu vendi um negócio pela metade do preço do negócio. Aí uma pessoa falou, cara, mas um cara igual você vendendo um negócio desse abaixo do preço desse jeito. Cara, sai tão caro lembrar desse trem. A cabeça de trilhão, brigando com um negócio de 100 mil, fica por 50, pode levar. Aí o cara, mano, mas é só esperar. Não, já estou esperando muito, está demorando muito. Esse assunto está consumindo minha cabeça. E eu olho para aquilo que ele incomoda tanto que é porque vocês não entendem para que serve o cérebro. O cérebro ele serve para calcular o progresso e rodar esses drivers, não para ficar se retroalimentando de coisa que não vai dar resultado. Por que eu parei de decorar? Porque decorar não faz você prosperar. Você precisa drivar o seu cérebro. O que é driver? Piloto. Você precisa colocar drivers mentais para você ver graça nas coisas. Eu vou te falar. Remedinho. Confronte pessoas que você tem medo. Se você confrontar essas pessoas, seu cérebro fica mais potente. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar decepcionada com você porque ela dominava você, agora ela não domina mais. Pronto. O fato dela não dominar, ela vai entrar numa fase de decepção que é a trégua que você precisa. Aí ela vai olhar e vai falar, agora eu vou confrontar? Não, a pessoa ficou doida, não tem como confrontar doido. Aí ela fala, vou pegar e vou oprimir outra pessoa, igual os valentão da escola. Toda sala que eu estudei tinha um valentão. Eu nunca fui o valentão da sala, nunca, nenhuma vez. E eu tinha uma raiva profunda dos valentões. Só que o valentão, quando ele chega para oprimir uma pessoa que está decidida, aí ele fala, não, você não vai mexer não, vou mexer com o outro. Vou mexer com outro bobo, você deixou de ser bobo. Então, se tem alguém te oprimindo emocionalmente, é porque você é uma coisa. Você é bobo. E a gente tem que deixar de ser bobo. Agora, se aos 10 anos de idade você chamava uma coisa de momento difícil, hoje aos 35, aos 45, aos 55, você acha que isso é difícil até hoje, aí você é um bobo reborn. Você não muda. Você é uma borracha. Você é um bebê de borracha.